terça-feira, dia 25 de abril, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Rapaz é flagrado surfando sobre ônibus em Ponta Grossa. Azul vai alterar voos na cidade de maio a setembro desse ano. A audiência pública discute regras para trailers de lanche na cidade. E para atletas pontagrossenses, treinam para a competição no Rio de Janeiro. Boa noite. Um vídeo que está circulando pelo WhatsApp mostra um caso absurdo de desrespeito à própria vida. As imagens mostram um rapaz em pé sobre um ônibus em movimento no bairro da Nova Rússia. O registro teria sido feito ontem na Avenida Ernesto Vilela. De acordo com a Aviação Campos Gerais, a orientação da empresa é para que, em casos como este, o motorista pare o veículo imediatamente e acione os órgãos de segurança. A Azul vai colocar em prática algumas mudanças nos voos a partir do mês que vem. Devido às condições climáticas, a empresa vai ajustar os voos a fim de evitar atrasos e cancelamentos. Os voos serão realizados na segunda, quarta e sexta, além dos domingos. Os horários devem permanecer os mesmos, com a decolagem de Campinas a 1h da tarde e de Ponta Grossa às 2h45 nos dias de semana. Já no domingo, o voo sai às 9h de Campinas e às 10h45 de Ponta Grossa. As alterações ficarão em vigor entre os dias 8 de maio e 3 de setembro. A terça-feira teve bastante sol, mas as temperaturas não subiram muito. Confira a previsão para amanhã. A tendência é de mudança nas condições climáticas, pelo menos é o que prevê a meteorologia para esta quarta-feira. Estão previstas pancadas de chuva de manhã e à tarde, com temperaturas amenas. A mínima de 16 e a máxima não vai passar dos 21 graus. Ontem, dia 24 de abril, foi comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Com programas como o Jovem Aprendiz, é possível conciliar o emprego e os estudos e também entrar no mercado de trabalho. Veja na reportagem de Elaine Nunes. Aos 16 anos, José Roberto já trabalha com carteira assinada desde outubro do ano passado. Ele ingressou no programa Menor Aprendiz em um hospital de Curitiba e está feliz com a oportunidade. Estou conseguindo me relacionar com novas pessoas, criar mais responsabilidade, estou conseguindo ajudar a minha mãe, né? Para mim está sendo uma oportunidade incrível. A empresa tem 35 jovens colaboradores no programa. Muitos começaram com a mesma idade de José Roberto e hoje ocupam cargos importantes. Independente da área que ele é colocado, ele tem vontade de aprender as rotinas internas, né? Seja numa área de faturamento, seja numa área de comunicação, numa área de projetos. Então, em todas, ele vai ter um conhecimento diferente daquilo que ele está trazendo. Então, ele agrega para a gente e nós agregamos para a vida profissional dele também. Nas agências do trabalhador em Curitiba e em todo o Paraná, há vagas disponíveis para jovens. São oportunidades que não exigem experiência. Para quem busca o primeiro emprego, esta pode ser a chance de ingressar no mercado de trabalho. A função de operador de telemarketing é um exemplo. Hoje, a agência de Curitiba tem 200 vagas. As únicas exigências são o ensino médio completo e a idade de 18 anos. Mas a partir de 16 anos, jovens já podem ser contratados fora dos programas de aprendizagem. Quem tem dúvidas sobre como procurar o primeiro emprego pode participar da palestra oferecida pela agência de Curitiba. Nós teremos agora, no início de maio, a palestra de empregabilidade, que é como montar um currículo e como se apresentar numa entrevista. Realmente é um retorno, principalmente para os jovens, fundamental. Provavelmente ele vai ter uma facilidade maior em conseguir uma oportunidade de emprego. Aqui também é repassado já a questão da assiduidade, da pontualidade. Então, tudo isso realmente são dicas para que ele consiga uma oportunidade e já entre pronto já para conseguir uma vaga e ficar nela, né, por um bom tempo. Os restaurantes e bares de Ponta Grossa deverão em breve dispor de cardápio em braille. Uma lei nesse sentido foi sancionada pelo prefeito Marcelo Rangel na semana passada e deve entrar em vigor no dia 20 de maio. Além de bares e restaurantes, a lei inclui também lanchonetes e hotéis. De acordo com a lei, no impresso deverão constar pelo menos as mesmas informações do cardápio convencional. A lei é de autoria do vereador Felipe Passos.
Amanhã o Ministério da Agricultura vai reconhecer oficialmente o gado Purunã, criado por pesquisadores do IAPAR em Ponta Grossa como uma nova raça brasileira de rebanho bovino. A solenidade será no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Esse tipo de evento é raro e exigiu décadas de muito trabalho. Fazenda modelo do Instituto Agronômico do Paraná, em Ponta Grossa. Foi aqui que nasceu o gado Purunã, uma pesquisa que levou 36 anos para ser concluída. O trabalho, na verdade, iniciou em 1981, quando nós iniciamos a ideia de avaliar alternativas de cruzamentos visando a pecuária de corte do estado do Paraná, sempre buscando uma alternativa de produção de carne, aumento da produtividade, animais mais eficientes. E esse trabalho ele desenvolveu até 95. Em 95, então, com os resultados gerados até então desse trabalho original, nós chegamos a uma conclusão de que nós tínhamos em mãos animais superiores, ou seja, animais mais produtivos, mais eficientes do que aquela base que originou. Então, em 95, quando nós iniciamos esse trabalho de formação da população Purunã, foi por conta desta base científica que nós tivemos, né, dessas análises que nós tivemos até então. Os pesquisadores do IAPAR escolheram 4 raças para fazer os cruzamentos, buscando aproveitar o melhor que os rebanhos de charolês, canchim, caracu e Angus Aberdeen tinham a oferecer. O Purunã, ele tem dois pontos fundamentais. Um que é a heterose, ou seja, o resultado destes cruzamentos faz com que eles sejam um animal com um grau de heterose bastante elevado e isso, portanto, positivo. E, principalmente, é o que nós buscamos, que é a complementariedade, que são a complementariedade de características individuais de cada uma das raças que foram utilizadas. Por exemplo, o charolês é uma raça de alta velocidade de ganho de peso, de um alto rendimento de carcaça. São características principais do charolês, né? Do caracu, a rusticidade, a adaptação, as características maternais, ou seja, de produção de leite, de criar bem o seu bezerro, né? Então isso é importante nós juntarmos nessas duas raças, no Purunã, essas características. E do canchim, também rusticidade, habilidade materna e velocidade de ganho de peso. E do Aberdeen Angus nós buscamos então as características fundamentais: precocidade sexual, precocidade reprodutiva, vamos dizer assim, para se produzir mais bezerros, habilidade materna e hoje, em moda, né, as características de qualidade da carne. O gado Purunã foi criado originalmente para a região centro-sul do Paraná, mas está presente hoje em diferentes regiões do Brasil. Quando nós começamos o trabalho, nós pensávamos no Paraná, né? Pensávamos mais na região centro-sul, principalmente, pelas características que a gente buscava. No entanto, hoje, nós já temos o Purunã sendo criado fora do Paraná. Então, fugindo da região centro-sul, da nossa região dos Campos Gerais, nós já temos praticamente em todo o estado do Paraná o Purunã sendo criado, e nós já temos criadores em Minas Gerais, em São Paulo, e até criadores utilizando, não como raça pura, mas utilizando o produto, os touros, os reprodutores Purunã, no Mato Grosso. Então, nós podemos dizer assim, que o Purunã já rompeu as nossas fronteiras do estado. Um produto paranaense conseguindo abranger todo o nosso território nacional, com certeza, no futuro. O pesquisador José Luiz Moleta participou dos trabalhos que resultaram na criação do gado Purunã. Ele lembra que essa é a primeira vez na história da agropecuária brasileira que um instituto estadual desenvolve uma nova raça de bovinos. Isso, além da realização profissional nossa, dos técnicos, né, eu acredito assim que principalmente para o estado do Paraná é uma satisfação muito grande, uma realização muito grande para o estado, porque convenhamos, né, é a única raça desenvolvida por uma estação de pesquisa do Brasil, instituição de pesquisa estadual, né, de nível estadual, feita pelo Brasil. Então, para o Paraná, para a Secretaria da Agricultura, para o Instituto Agronômico, tenho certeza que é uma satisfação muito grande nós podermos hoje receber do Ministério da Agricultura o reconhecimento do Purunã como uma raça de bovino de corte desenvolvida por um instituto de pesquisa do estado do Paraná. No Jornal da Educativa, confira agora onde vão estar as equipes do Feira Verde amanhã. Pela manhã, a equipe 1 estará na Palmeirinha.
às 8h30 na Rua Maurício de Nassau e às 10 horas na Praça do Bairro. À tarde, na Catarina Miró, à 1h, e no Jardim Esmeralda, às 2 horas. Já a equipe 2 estará pela manhã no Residencial América, às 8h30, e às 10 horas na Santa Luzia. À tarde, o caminhão estará no Parque do Café, à 1h, e às 2 horas no Sabará. Você vai ver em instantes, audiência pública na Câmara discute regulamentação de trailers de lanche. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para amanhã. Auxiliar de almoxarifado, auxiliar de confeitaria, auxiliar técnico eletrônico, açougueiro, operador de caixa, operador de rolo compactador, padeiro, professor de inglês, supervisor comercial, torneiro mecânico e vidraceiro. A Agência do Trabalhador fica na Rua Penteado de Almeida, 240, em frente ao campus central da UEPG. A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa realizou hoje uma audiência pública sobre 2 projetos de lei que estabelecem regras para o funcionamento de trailers e food trucks na cidade. A repórter Priscila Zambolim acompanhou. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado. A audiência pública teve como objetivo discutir os projetos de lei 293 e 294, que pretendem regulamentar a atividade de trailers e food trucks em Ponta Grossa. São hoje centenas de pessoas, não existe um alvará, não existe um ponto de luz para eles, não existe uma demarcação de uma vaga, não existe nada disso. E é por isso que eu apresentei o projeto, que eu quero que eles saibam que amanhã eles vão ter o lugar para voltarem. Os trabalhadores do setor estão otimistas com a criação das novas regras. Vai beneficiar a gente, porque a gente vai ter os pontos pintados, vai ter o lugar reservado para a gente vai pagar o imposto que a gente quer registrar os funcionários que a gente tem. Então, é mais do que bem isso que ele está tentando fazer pela gente. Atualmente, a fiscalização é feita de acordo com a legislação estadual. Representantes do Poder Executivo marcaram presença na audiência. Esse debate é importante porque nós vamos construir um documento, porém ele não ultrapassa a lei estadual. Por mais que a gente queira criar alguns norteadores, né, ele também vai se regular pela lei estadual, não vai ultrapassar ela. Mas é importante criar esses critérios até para poder facilitar e orientar, né, quem tem os food truck, como que ele vai agir, como ele será regulado pela nossa vigilância. Ambos os projetos de lei determinam que, em caso de descumprimento reiterado das regras, a permissão de uso pode até ser cassada. A vigilância inclusive já estive visitando a gente, viu que a gente tem condições de trabalhar com alimentos. Isso aí vai beneficiar, porque quem não tem condições, a lógica, a vigilância tem poder para retirar das ruas. E em caso que Deus o livre uma contaminação num trailer, todos vão pagar pela má administração daquele trailer, entendeu? Então isso vai beneficiar bem a gente. Os contribuintes que fazem a declaração completa do imposto de renda podem, até o dia 28 de abril, destinar 3% do valor do imposto a pagar para o Fundo da Infância e Adolescência do Paraná. O recurso é usado em projetos diferentes. Conheça um deles agora. A destinação para o Fundo da Infância e Adolescência do Paraná é simples. O contribuinte que tem imposto a pagar pode fazer a doação de até 3% na própria declaração. E ele pode ser investido em atendimento à criança e adolescente, na saúde, na educação, erradicação do trabalho infantil, acolhimento, aprendizagem, proteção ao trabalho. Um dos projetos apoiados pelo fundo é este aqui. O Centro da Juventude Bom Jesus de Campo Largo foi fundado há 5 anos. Hoje ele tem 200 alunos que se dividem em atividades pela manhã e à tarde. Sem esse recurso, o município dificilmente conseguiria estabelecer um projeto tão grande e de tal relevância para o nosso município.
Além da formação profissional, o centro oferece cursos de expressão artística. Nas aulas de teatro, os alunos aprendem desde a perda da timidez até a encenação de um espetáculo. Junto com tudo isso, a gente está aprendendo tem várias oficinas, tem oficina de informática e coisas que vão ajudar a gente até arranjar empregos depois, né? Eu vim aqui, eu era bem tímido, tipo, eu não conversava, eu não olhava no olho da pessoa, tipo, cabeça baixa. Agora eu converso, me solto, eu falo alto. A gente sempre aborda essas temáticas também que são bem relevantes para a idade deles, para o público que a gente recebe aqui no Centro da Juventude, e a gente tenta casar essas coisas. E nas aulas de dança, os frequentadores recebem os fundamentos da zumba e dos ritmos brasileiros. A gente sempre conta um pouco da história e a gente procura inserir de uma forma pedagógica para que não se torne somente só uma dança em si, mas sim levar algum tipo de conhecimento para os alunos para que futuramente isso influencie na vida pessoal deles. As atividades promovidas pelo Centro da Juventude proporcionam aos alunos o aproveitamento de um tempo que poderia ser ocioso tanto em casa quanto na rua. Estou muito bem recebida quando eu venho pelos educadores, pelas pessoas da limpeza, pelos professores, por todo mundo. É um lugar que traz muita alegria para todo mundo que vem aqui. E aqui eles têm um ambiente saudável para poder conviver, aprender, se formar, né, para poder ter alguma referência, um desenvolvimento para a vida adulta. A produtividade média da soja no Paraná será a mais alta do mundo nesta safra. Com a colheita de 3,6 toneladas por hectare, o estado supera em 4% o montante colhido nos Estados Unidos, maior produtor do planeta, que atingiu uma média de 3,5 toneladas por hectare. O volume produzido no Paraná também é 11% superior à média brasileira, que alcança 3,2 toneladas por hectare. Na região dos Campos Gerais, essa média é ainda superior, estimada em 3.750 quilos por hectare. E já que estamos falando de agricultura, confira agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 21,11. Soja, saca de 60 quilos, R$ 57,48. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 31,84. Você vai ver em instantes, para-atletas pontagrossenses se preparam para a competição no Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Confira agora o mercado financeiro. O dólar fechou com alta de 0,79% nesta terça-feira. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 3,15. O euro também apresenta tendência de alta, com variação positiva de 1,34%. A Bolsa de Valores de São Paulo também fechou com alta de 1,1%. Acontece nesta quinta-feira, dia 27, no auditório da CIPG em Ponta Grossa, uma palestra com Rogério Mainardes. A abordagem terá como tema a construção e a confiabilidade das marcas. O evento está marcado para as 7 horas da noite. E maiores informações podem ser obtidas nos telefones 3085-3124 ou 3220-7744. A gente vai mostrar agora o trabalho de um professor de educação física, que é um exemplo de que sempre é possível fazer algo a mais. Estamos falando da dedicação do professor Gilberto e dos para-atletas que treinam na UTF-PR para uma competição no Rio de Janeiro no mês que vem. A reportagem foi produzida pelo programa Esporte Emoção. Confira. Eles aguardam ansiosos a viagem para o Rio de Janeiro, onde irão participar do circuito de atletismo da Caixa Econômica Federal. O professor Gilberto está há 5 anos à frente de um projeto audacioso, que vai desde treinos à confecção de equipamentos para melhorar a performance dos atletas. Mas, infelizmente, a ideia esbarra na falta de recursos. É verdade, Cândido. A gente não tem medido os esforços para desenvolver esse trabalho, né? Mas ainda faltam patrocinadores que venham ajudar financeiramente para que a gente desenvolva não só
protótipos como esse, mas também como protótipos para outros esportes, né? Para a bocha, para o tênis de mesa, para o tiro, esportes que hoje fazem sucesso no mundo todo através dos Jogos Paralímpicos. Anthony chegou aqui em uma cadeira de rodas, não andava e tinha problemas de convívio com os demais membros do grupo. Hoje, ele reconhece a transformação que o projeto fez na vida dele. Olha, mudou meu jeito de ser, né? Mudou a minha vida física, mudou tudo em minha vida, né? Não tem nem o que falar, que são muitas palavras que eu não sei dizer, né? Ter saído da cadeira de roda foi uma grande vitória, ou até agora a maior delas. Foi muito bom, foi a melhor e a maior das conquistas que eu consegui, né? Graças ao incentivo dos meus colegas do esporte e do professor Gilberto, né? Valdirene e Rafael não economizam nos elogios ao dedicado professor. É excepcional, porque quando a gente não consegue o carro para vir, outros atletas que usam cadeira, ele vai até sua casa, ele vem aqui voluntariamente, não cobra nada e com todo amor e carinho. Então, para nós, isso não tem preço. Dedicação mesmo. A gente até pretende, sim, futuramente homenagear ele na Câmara, se possível, de alguma forma, sabe? Retribuir todo esse esforço que ele tem feito por nós. O professor, ele não é só um técnico treinador, mas sim um amigo nosso. Ele sempre está com nós. Se precisar, ele chama atenção, dá outros conselhos bons. O professor simplesmente é de parabéns. Agel, você teve um trauma, teve um acidente, né? Chegou aqui, encontrou o que nos seus amigos e nos ensinamentos do professor? Aqui eu encontrei uma forma de conseguir conciliar melhor essa nova etapa, né? Quando você recebe, né, notícia que teve uma amputação, que teve uma lesão grave, que não vai ser mais a mesma pessoa, né? Acaba gerando um impacto. E daí, após isso, né, conhecendo os esportes, conhecendo essa nova oportunidade de praticar uma atividade física, você acaba vendo que tem muita ainda a desenvolver, né? Conseguindo com vários outros esportes que ainda podem ser desenvolvidos mesmo, né, portando uma necessidade. Mesmo com a falta de recursos e com as dificuldades do dia a dia, o professor Gilberto Freire não desanima e já pensa em iniciar um projeto só para crianças. Os nossos parabéns ao professor Gilberto e aos seus atletas pela superação de todos os limites. E uma boa notícia, depois da exibição da matéria ontem no programa Esporte Emoção do Cândido Neto, um telespectador entrou em contato com o programa e disse que vai patrocinar a viagem de uma das atletas. Parabéns! A gente volta a falar agora sobre o polêmico jogo da Baleia Azul, um jogo perigoso que tem circulado pela internet e atraído adolescentes a fazer tarefas perigosas. O desafio da Baleia Azul preocupa pais e autoridades de saúde porque induz os jovens a atividades que podem machucar e agravar problemas emocionais. Veja na reportagem a seguir qual é a melhor forma de proteger os filhos deste tipo de risco. Depois da polêmica do caso da Baleia Azul, Cláudio e Sheila resolveram ter uma conversa com o filho adolescente. Vinícius contou que já conhecia o jogo e sabe que é composto por desafios que prejudicam fisicamente e psicologicamente o jogador e podem causar graves problemas. A gente resolveu conversar com o Cláudio Vinícius, né, e como eu sou da área de saúde, também fazer um alerta para ele, né, que embora ele, os amiguinhos mais próximos, possam não ter esse envolvimento, às vezes escutar falar um outro coleguinha, então dar esse alerta, né, falar para os pais, falar para os professores, para realmente acionar essa rede de proteção, evitando outros casos. Vinícius acredita que é importante que os amigos se ajudem, na escola ou em casa. Acho bem importante, né, porque a pessoa pode entrar sem nem mesmo saber o que é o jogo e acabar tendo que fazer. O adolescente tem 12 anos e acessa a internet com frequência, mas sempre com a orientação dos pais. Para Cláudio, que trabalha na área de educação, o diálogo em casa é fundamental e precisa ser claro e preciso. A gente sempre aproveitou isso, né, no sentido de ter uma conversa aberta com ele, aproveitar a maturidade que ele tem e não ficar floreando, fingindo que não está acontecendo, né? Então, isso ajuda bastante, porque ele também não tem receio de falar com a gente. Então, assim, era mostrar, era dialogar sobre isso e não fingir que não está acontecendo, né?
A adolescência já é, por natureza, uma fase conturbada. São mudanças no corpo, no relacionamento com os pais e os amigos, nas responsabilidades. É nesta etapa da vida que o adolescente define a identidade pessoal e começa a pensar no futuro. Independentemente da existência de um jogo ou desafio na internet que possa prejudicar o emocional dos jovens, os pais devem estar sempre presentes e acompanhar a vida dos filhos. Esta psicóloga explica que é raro que um jovem que se sente acolhido e tem diálogo aberto com os pais se envolva em um jogo como este. O problema é que nem sempre a família percebe quando o adolescente não está à vontade em casa ou enfrenta problemas psicológicos. Neste caso, o desafio pode sim agravar a situação. Eu tenho que saber com quem meus filhos andam. Eu tenho que conhecer os amigos, então tragam para casa. Deixe eles se reunirem, esteja junto. Não é para você ficar o tempo todo, mas conheça, ouça um pouco da conversa. Leve, busque na festa o grupo de amigos, né? Você tem que saber onde ele está indo, porque aí você pode ter um norte do que vai acontecer. Não quer dizer que um pai que seja presente, que esteja atento, tem uma garantia 100% de que o filho não vai se meter numa situação de risco, né? O mundo está aí com muito risco, mas as chances de você perceber e conseguir evitar isso são muito maiores. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje mandar o goleiro Bruno de volta para a prisão. Bruno foi preso em 2010 e condenado em 2013 pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Desde março, Bruno vinha jogando pelo Boa Esporte, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O resultado de 3 votos contra 1 derruba uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que havia determinado que Bruno deixasse a cadeia. O assunto ainda é o esporte, mas agora para falar do Operário Ferroviário. Foi apresentado hoje em Vila Oficinas o meia Atos, jogador de 36 anos, que vem da equipe do Veranópolis, do Rio Grande do Sul. A repórter Letícia Cabral traz mais informações. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcelo Franco. Hoje o Operário Ferroviário apresentou o seu primeiro reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. O meia Atos, de 36 anos, ex-Veranópolis, foi justamente apresentado aqui na sala de imprensa do estádio Germano Krieger. Ele é um velho conhecido do técnico Gerson Guzmão. Os dois já trabalharam juntos na Chapecoense, inclusive o Atos foi um pedido do técnico alvinegro. Atos não esconde a motivação pelo novo desafio da carreira, falou também sobre a sua ambição em vestir a camisa do Operário Ferroviário. O que me motivou de vir para cá, claro que primeiro a ambição de conquistar mais um acesso dentro da minha carreira, já tive vários acessos, né? Graças a Deus sou um atleta que posso dizer que sou vencedor dentro da minha carreira. E então aqui me moveu muito o projeto, né, do clube, né, mesmo sabendo que o clube hoje se encontra na 2ª divisão do Paranaense, mas com uma chance muito grande de retornar à 1ª divisão, que é o seu lugar, né, pela sua torcida, pela sua história, principalmente recente de ser há pouco tempo campeão paranaense, né, numa competição tão difícil que é o Campeonato Paranaense. Então o que mais me motivou mesmo é esse objetivo. Atos, que assinou o seu vínculo com o Fantasma até o final do Campeonato Paranaense de 2018. Segundo o próprio técnico Gerson Guzmão, pelo menos mais 4 reforços devem pintar aqui em Vila Oficinas para a Série D, que começa em 21 de maio. E com a fratura do zagueiro Sousa, após se chocar com o meia Murilo, o Operário vai no mercado atrás de mais um zagueiro. Letícia Cabral com as informações do Operário Ferroviário para o Jornal da Educativa. Obrigado pelas informações, Letícia, e uma boa noite para você. A Autarquia Municipal de Trânsito está desenvolvendo essa semana uma série de atividades de conscientização sobre como os motoristas devem se comportar no trânsito. E um dos problemas abordados foi a falta de respeito às vagas de estacionamento destinadas a deficientes físicos. O argumento usado por muitos motoristas, muitas vezes, é que é só um minutinho, mas um minutinho para o infrator pode causar um enorme transtorno. Esse é o tema do Entre Aspas de hoje. A desculpa do 1 minutinho é a mais corriqueira, né? Enquanto o motorista infrator traz essa desculpa do 1 minutinho, eu preciso dar uma volta na quadra esperando que ele já tenha passado. Quando ele sai e eu estou dando a volta na quadra, chega o outro motorista e com o mesmo
com a mesma desculpa de 1 minutinho. E dessa forma eu fico rodando com o meu carro, gastando gasolina e não consigo exercer o meu direito garantido por lei. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta às 6. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. E logo a seguir, a estreia do programa Lente Aberta com Ney Herman. Nós voltamos amanhã às 7h30. Uma boa noite para você e até amanhã.